Sejam muito bem-vindas a mais um programa Mulheres em Movimento. Esse programa vai ao ar todas as segundas, às 20 horas, nos canais do YouTube e Facebook, SATV e Mulheres em Movimento. Esse programa ele é constituído com 52 episódios, somente com mulheres empresárias aqui de toda a nossa região. Este programa é de número 51. Então, nós estamos quase indo para o final da primeira temporada desse programa. E ele trouxe muitas mulheres, muitas informações, muitas dicas práticas para todas as mulheres que estão empreendendo e também para aquelas que vão iniciar a sua vida empreendedora. E é muito prazeroso para mim poder trazer essas informações para vocês através das mulheres que estiveram aqui conosco. Mas, em especial, quero fazer um agradecimento para todos os nossos apoiadores, patrocinadores, que acreditaram e acreditam no poder da mulher, no poder do empreendedorismo feminino. MT IDF Goiás Outdoors, que é da Carilene, sempre foi uma grande incentivadora desse tipo de projetos, são projetos direcionados para a mulher. Cicobi Crédito Ipiranga é uma grande parceira, em nome do Gilvani e do Simplício. E também a farmácia do Abrão, a Rosane e o Abrão acreditando nesse projeto, a Texan Energia Solar, com a Alice e o Márcio, a Inatec Contabilidade, a Tecla, o Vicente, a Thaís, Entre Nós Movelaria, a Karine, a Sicredi, Intense Comunicação e Marketing Limitada, com o Alfredo, também acreditando muito de que o protagonismo feminino faz a diferença aqui em toda a nossa região. A Dadland, com a Haddad, Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas, a empresa lá de Brasília. HS Consórcio, o consórcio da família, a Vanessa e o Francilino, pessoas que acreditam na força da mulher. SCP Outdoors, da Aline e do Diogo. Ana Raquel Camargo, a nossa geriatra, aqui do município, atendendo no município de São Miguel do Oeste, toda a região. E também a Berna Fashion, com a Berna e com a Salete, que gentilmente me oferecem as roupas para usar aqui no programa. A vocês, nossos patrocinadores, apoiadores, muito obrigada por acreditar nesse projeto, por acreditarem em mim e por acreditarem que sim, que nós podemos fazer a diferença em tudo aonde a gente está. E hoje nós vamos ter uma conversa super especial com a Adriane Alves. Ela representa muito bem a força do interior, o trabalho e do empreendedorismo. Ela também é filha de agricultores, construiu sua trajetória com muito esforço, passou pela avicultura, buscou formação, atuou na área de veterinária e hoje é empresária com empresas em crescimento. Nós vamos conhecer a história da Adriana, fundadora da Vet Agro São João e proprietária da rede Wave Dog, uma história de coragens, desafios e visão de crescimento. Adri, seja muito bem-vinda aqui ao programa Mulheres em Movimento. Obrigada pelo convite, fiquei feliz por poder fazer parte desse momento, né? E compartilhar principalmente os meus conhecimentos para inspirar novas pessoas também. Adri, esse programa ele tem esse objetivo, né? De a gente vir aqui, se desafiar, trazer essas informações, trocar um pouco experiências, trocar figurinhas, né? O que as mulheres estão inventando, se reinventando, como começou a sua história. Então, acho isso bem importante, que isso fica gravado, né? Então, daqui a pouco, daqui a 5 anos, 10 anos, tu vai olhar o programa e dizer, olha, naquela época eu estava assim, como eu evoluí, né? Então, às vezes a gente conversa com as mulheres que vêm aqui e pergunta assim, né? Eu vou fazer essa pergunta para ti no final. Como é que, se você fosse dizer para a Adri, quando a Adri tinha lá seus 20 anos, o que tu diria para ela, né? Pensa que essa pergunta no final eu vou ter que fazer. Mas eu fiz isso para muitas mulheres, né?
E às vezes a gente fica se olhando quanto a gente evoluiu e cresceu, né, desde lá. Mas para a gente conhecer um pouco mais você, quem é a Adri? Bem, eu sou Adriana Alves, sou filha de agricultores, fiquei na agricultura até meus 24 anos, hoje eu tenho 35, e eu sempre gostei de estar em movimento, né? Nunca fui muito parada, né? Meu pai, então, ele teve câncer quando eu tive 17 anos, então a gente acabou assumindo a propriedade. Então, meu pai, Matias Alves, minha mãe, a Lúcia, e eu tenho também duas irmãs, né? A Sandra e a Cristiane. Então, a Cristiane, ela estava na Alemanha na época, né, que meu pai ficou doente, e a minha irmã, a Sandra, né, estava também em casa, e após o falecimento dele, ela acabou voltando para a cidade que ela tinha a família dela também, né? E daí, com isso, alguém precisava ficar mantendo a propriedade, né? Então, eu tive oportunidades de trabalhar em padaria. Então, fora de hora, a gente sempre dava um jeitinho de fazer alguma coisa a mais. Fui empregada doméstica, fui babá. Então, assim, sempre tinha algumas coisinhas a mais que a gente fazia para também melhorar a renda da família, né? Aí depois passou o tempo, nossa propriedade era muito pequena, a gente não conseguiu investir e eu acabei saindo também, né? Nós fechamos a parte da avicultura, né, que era o nosso forte, e comecei a investir em mim, né? Faculdade, autoconhecimento, que foi o que mudou totalmente a minha vida, né? Mas isso tu fala que vocês moravam em São João do Oeste? Sim, nós tínhamos propriedade, era 5 hectares em São João do Oeste. Daí vocês trabalhavam com a avicultura? Isso. Do tempo do teu pai já? Uhum. E você estudou também ali na cidade ou em alguma outra comunidade? Eu estudei só na cidade. A propriedade, então, era pertinho? Sim, era ali perto do Termas, encostada no Termas. Sim, ali Daí, pertinho. como a gente não tinha como comprar terras vizinhas, enfim, né, era muito limitado, a gente acabou vendendo a propriedade. E assim, você fala do teu pai, né, com problemas de saúde. Qual foi o teu sentimento quando veio a notícia de que ele estaria com esse problema? É um desafio grande, assim, né? Querendo ou não, é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, né? Então, foi muito rápido a evolução também. A gente sofre junto com a pessoa. É verdade. A gente nunca quer perder ninguém, né? A gente sabe que é o nosso destino, né? Mas a gente nunca quer aceitar isso, né? Assim, foi bem desafiador. Quando vem, né, para a família essa notícia. Porque às vezes, assim, a gente acha que aconteceu com fulano, com ciclano, né? Não pega tanto no nosso coração. Mas quando isso acontece com a nossa família. E vocês só tinham ele de homem, né? Sim. O resto tudo mulheres. Exato. E aí, como é que foi a sensação de quando ele partiu? Agora nós temos que tocar a propriedade. Qual foi a organização de vocês ali? Olha, foi complicada em forma, né? Porque, querendo ou não, desestabiliza. Até você entrar num ritmo. Era ele que sempre puxava a frente na parte de bancos, enfim. E a minha mãe, ela literalmente me colocou no lugar dele, né? Ela falava, ó, tem que ir no banco, aqui tá as coisas, e faz. Que as minhas irmãs já tinham as suas famílias também, né? Então, querendo ou não, como eu era mais nova, eu acabei ficando, né? Assumindo. Foi desafiador, mas hoje eu vejo, assim, uma grande importância que a gente conseguiu manter. Cada filha, né? Minhas irmãs, elas conseguiram também fazer a sua vida. E um ensinamento, né? Eu acho que assim também molda, né, o caráter da gente. A gente se fortifica. Isso. A gente precisa, né? Não tem o que fazer. A gente tem que compreender que a vida é essa, é um destino, a gente não tem como mudar. A parte de medicina, às vezes, não dá conta também, né? Então, o pior foi o sofrimento que ele passou. Foi um período pequeno, mas assim, era um câncer muito agressivo e ele sentia muita dor. Eu acho que essa parte é a pior, né? A parte que de ver ele sofrer. E não ter o que fazer, né?
Então, eu sempre acho assim que essas questões internas que acontecem nas famílias, de doença, de perda de alguém, ela nos fortifica tanto também. E a união, né, que acaba ficando depois, né, que a pessoa vai, a gente se agarra naquilo que a gente consegue se agarrar e a gente sabe que a gente tem que dar conta do que está ali. Exato. Deve ter acontecido com você e tua mãe, agora é com nós. Quanto tempo daí você ainda ficou ali na propriedade? Eu tinha 17 e saí com 24. Isso são 7 anos. 7 anos vocês duas tocaram a propriedade. Mas nesse tempo eu já estava estudando, eu fiz o técnico de enfermagem nesse período, né? Eu terminei o 2º grau com 19, mas eu já comecei o técnico ali junto com o terceirão, né, como se diz. Lá em São João? Eu fiz em São Miguel. Daí em cada São noite eu subia para São Miguel. Foram 3 anos corridos. Mas olha, isso tudo funciona, né? Funciona. Às vezes a gente acha assim, eu acho que não vou dar conta. Mas nós mulheres damos conta de muita coisa, né? Mas o teu estudo, o 2º grau também foi em São João, Sim. Fundamental em São João. O que você hoje, se você olhar para trás, tem alguma coisa ali da tua infância, juventude que te levou a empreender e a ser neste ramo que você está hoje? Tu acha que tem alguma coisa que te fortaleceu para isso? Principalmente as convivências ali com técnicos veterinários e na parte de pequenos, né, que eu assumi agora, porque eu sempre estava ligada com cachorro, eu sempre tinha muitos cachorros, né? Então tinha uma época que eu estava com 8 cachorros em casa, na propriedade em si. Então é uma coisa assim que eu sempre gostei. Gosta de animais. Mas seguindo então a tua formação, depois então que tu fez o técnico de enfermagem, tu passou a atuar nessa área? Eu trabalhava em farmácia. Daí eu trabalhei em São João por um período na farmácia, e aí depois eu vim morar para Itapiranga, né? Isso foi em 2015. Aí eu trabalhei na JBS Aves no ambulatório. Ali eu também fiquei um período e voltei para a farmácia depois aqui na vida ativa. Daí ali eu comecei a fazer a faculdade, que eu saí da JBS por causa de horários, né? E daí eu fiz a faculdade e trabalhava na farmácia vida ativa. Faculdade de veterinária? Sim. Tu fez aqui na UCF daí? Fiz aqui, me formei aqui. Que mudança, né? De técnico de enfermagem para veterinária, de pessoas para animais. Isso foi porque teve algum motivo de que você escolheu a veterinária ou foi pelo gosto de animais ou não estava satisfeita com o teu... Eu sempre falava que eu ia fazer veterinária, né? Então eu primeiro decidi fazer o técnico principalmente por causa do financeiro, né? Querendo ou não, era mais em conta, aí eu já ia conseguir entrar no mercado de trabalho. Como antes eu não tinha carteira assinada, então para tu entrar numa empresa às vezes é mais difícil. Então, mas foi mais nesse sentido. Eu não gostei muito da parte de estágio em emergência. Tudo bem que hoje com animais é o que eu mais trabalho, né? Sim. Mas não tive um bom relacionamento ali, porque assim é muito impactante tu atender alguém que é da tua família, por exemplo, num estado mais grave. Então, naquela época eu tinha bastante dificuldade em lidar com esses sentimentos, né? Pode ser pela perda do pai, enfim, tinha vários processos ali no meio. Então, isso fez eu decidir entrar para a área veterinária, conseguir também um FIES, né? Então, tudo facilitou para eu conseguir fazer a veterinária. Mas sempre foi um sonho. E depois que você fez a veterinária, daí você já começou empreendendo? Não. Ou não? Foi trabalhar em algum outro lugar? Eu trabalhava no Serafine, na época da faculdade já. Na granja? Na granja. Que eu trabalhava na maternidade. Eu sempre ficava períodos curtos em empresa, porque assim, meu foco sempre era para ter experiência, né? Então, por isso que eu ficava períodos curtos. No Serafine foi o que eu mais fiquei, então trabalhei na maternidade, estudava durante o dia, trabalhava de noite, não dava conta, mas era muito bom, assim, peguei uma experiência muito boa. E quando... Então, tu dormia dentro do chiqueiro? Praticamente, né? Trabalhava eu ficava até as 2, daí eu fazia 6 horas corridas daí, né? Nossa. Tu vê, né?
Às vezes a gente pensa quanta coisa a gente passa para ter o estudo, para ter conhecimento, para ter essa vivência. Nossa, às vezes eu fico pensando, né? Mas seguindo em frente, então você trabalhou lá no Serafine. E aí? Isso. O meu sonho sempre era ser gerente dele, porque eu sempre achava o trabalho deles muito bom. Hoje eu ainda tenho um respeito muito grande por eles, porque ele foi um dos motivos de eu empreender. Né? Então, eu engravidei naquele período ali no final da faculdade, que eu precisava ir para o TCC, para estágio, né? Então, assim, tenho um menino hoje de 6 anos, e ali eu enfrentei o maior desafio da minha vida, né? Porque eu não tinha nenhum professor que me apoiou para eu fazer estágio, porque todo mundo falou, Adri, tu não vai dar conta, tranca um ano, dá atenção para o teu menino. Não estavam errados, né? Mas eu não queria isso, né? Então, eu consegui um estágio com a Daniela Flores, né, que ela é da Prefeitura de São João. Então, foi a única que me abriu essa brecha para eu fazer estágio. Então, tenho muito orgulho de dizer que ela me auxiliou. É uma profissional muito dedicada no que ela faz também, muito inteligente. Tenho muito respeito por ela, muito carinho também, né? E ela foi, assim, uma segunda mãe nesse período, né? Porque eu não sabia como ia ser depois, né? E durante o estágio também, tinha momentos que passei dificuldade, precisei sair 6 dias antes, que o Kylian nasceu antes, né? De eu terminar o estágio. Daí ela me deu um trabalho e a gente conseguiu conciliar tudo, né? E aí depois veio escrever o TCC, né? Mas aí ele já estava ali, a rotina já era outra. Então, assim, eu sempre lidei muito com mudanças de rotinas repentinas, né? Desafios bem grandes. Toda vez que eu sentava para escrever o TCC, ele chorava. Aí o que eu resolvi fazer? Então, eu estava num braço, mamando, e eu digitando meu TCC. Eu lembro que a minha professora orientadora era a Patrícia, eu mandei foto para ela, ó, eu hoje não vou conseguir mandar o trabalho pronto, eu mandava foto para ela, eu falei, assim que terminar eu te mando. Então, assim, é muito importante tu ter pessoas que te ajudam também. E eu sempre acho que, né, nesse teu caso ali, né, as mulheres sempre ajudando outras mulheres. Por isso que o nosso movimento, ele sempre vai dar certo. Porque se a gente se ajudar, tudo vai acontecer. Mas qual foi o teu sentimento quando disseram, tu não vai dar conta? Frustração. Mas, assim, eu também sou orgulhosa, né? Então, não é qualquer coisa que me tira do foco. Mas tu vê, né, como as pessoas às vezes puxam a gente para trás, né? Porque às vezes a gente, poxa, a gente tá ali, tá sofrendo, quer fazer a coisa acontecer. Imagina trancar um ano para daí, daqui a um ano começar de novo, daí às vezes existem outros empecilhos, isso, né? E aí acontecem outras coisas e você não volta. E esse sentimento de que as mulheres te ajudaram, como é que foi isso para ti, assim? Esse momento, olha, elas estão me ajudando, as professoras, orientadoras, a própria veterinária lá de São João, né? Daniel. Como foi para ti, assim? É um orgulho, né? Porque ainda tem pessoas que confiam na gente, né? Que estão do nosso lado. Daí tu ainda, depois disso, tu continuou trabalhando no Serafine por quanto tempo? Não, ali depois que eu precisava voltar em 3 meses, porque Deus tinha saído uns 20 dias antes, aí eu precisava voltar antes, né? Aí eu fui conversar e daí a gente fez um acordo e eu saí. Foi ali que eu tive a oportunidade de trabalhar num pet, que daí eu podia levar o Kylian junto, ele estava comigo, né? Mas só para eu ter uma renda realmente, né? Isso em São João também. Em São João. Mas daí eu morava aqui e eu ia para lá. Sempre esses desafios, né? E nunca desanimou, né? Não pode desanimar, não pode baixar a cabeça. Então você morava em Itapiranga e trabalhava no PET em São João. Qual é? Esse PET da... Não, esse é hoje ele não existe mais, né? Era Pet Center, era o nome. E aí você decidiu abrir teu PET? Não, daí depois eu voltei para Suinocultura de novo. Então conta aí essa história aí para nós. Ali eu fiquei, até o Kylian poder ir em creche e coisa, eu fiquei nesse PET, depois eu saí. Aí numa conversa
Aí eu entrei na política primeiro, né? Exato. Agora eu já tinha esquecido uma parte essa da tal da política, né? Tão bom. Aí eu me desafiei, né, a ser candidata aqui pelo município de Itapiranga. Então, naquele período eu me dediquei 100% à política. Foi um período bom, né? Isso faz agora a primeira vez que eu fui. Uns 8 anos? Mais. 8 anos atrás. Exato. Aí eu fui candidata aqui pelo município, consegui bastante contatos, assim, é uma experiência muito boa, né? Fiquei 8 meses na prefeitura, aqui na Secretaria da Agricultura, que também atuei. E nesse período, então, o seu Mauricir, ele veio conversar comigo para eu assumir a gerência. Então, assim, foi pela minha trajetória. Eu não consegui entrar como vereadora, né, mas eu consegui um cargo daí na prefeitura, nesse período, um cargo de confiança. E quando deu essa oportunidade de eu crescer como gerente, que era meu sonho, ser gerente, eu saí da prefeitura e assumi. Mas aí lá foi um desafio um pouquinho maior, né? Eram pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas, mas assim, nunca numa gerência. E era 35 pessoas numa granja, mais, assim, era 40 pessoas ao total. Então, foi um desafio grande, mas eu não dei conta. Nesse desafio, eu não dei conta. Então, assim, foi filho pequeno, casa, trabalho, e tu não ter horário, foi, assim, muito desafiador. Mas foi o que me impulsionou para eu empreender. Então, foi uma fala do Mauricir, no dia que nós conversamos, e falou, não deu, né? Vida continua, né? Você não pode desanimar, às vezes um tapa na cara é para você ver que você tem outras possibilidades. Ele falou para mim, Adi, não tenha medo. Você tem espírito de empreender e você vai crescer, só que aqui não era teu lugar no momento. Isso me fez refletir, o que eu quero para minha vida? Daí eu cheguei em casa e falei, voltar a ser empregada, digamos assim, funcionária, não é o que eu quero. Falei, eu já passei por todas as fases, daí às vezes é bom dar um passo para trás, mas não era o que eu queria. Então eu ia me frustrar muito eu precisar trabalhar para alguém. Eu tinha R$6.000 que foi o acerto, né? Mas eu não tinha crédito em banco. E eu falei, e eu tinha meu FIES para pagar, né? R$700 por mês. E eu falei, eu vou. Peguei, fiz o MEI, vim aqui na sala do empreendedor, me informei como funcionava e comecei com o MEI. Isso foi em novembro. Daí, dia 3 de janeiro de 2023, eu inaugurei a loja em São João. Isso foi que ano? 2023. 2023. 4, 5, 6, 7, 22 foi 2022. Tu vê, né? Que história. Mas assim, sempre foi... Às vezes tu leva um tapa aqui, daí alguém te acolhe do outro lado, mas tu sempre tá ali, né? E o que eu vejo hoje, assim, a gente tem que sonhar muito. E nunca sonhar pequeno. Mas a gente tem que ter os pés firmes no chão, sim. Mas nunca deixar de sonhar. Aí você abriu a tua primeira, o VET Agro São João do Oeste. Daí eu morava aqui, eu ia todo dia de moto para São João. Porque eu só tinha moto, né? Na época. Todo dia eu ia de moto, com chuva, com sol, frio, calor, eu ia de moto, por 1 ano. Menina do céu! Mas essa tua veterinária, ela substituiu aquela que tinha lá ou você abriu uma outra? Não é a mesma. Só daí eu troquei de sala. Eu tinha uma sala pequena, né? O aluguel era barato. Aí eu tive outras intercorrências e me vagou uma sala maior e daí eu pensei, não, vou pegar essa sala, porque daí eu consegui investir na parte do hotel, que hoje eu tenho forte em São João, que é o hotel dos nossos cachorros também, né? Cachorro e gato, né? Eu sempre estou ampliando também, né? Nunca paro. E depois dessa da VET Agro, tu resolveu abrir uma em Itapiranga?
eu sempre queria abrir, na verdade, sempre estava trabalhando. Então, o maior desafio era o que as outras pessoas falavam. As outras pessoas falavam, mas tem muita concorrência, não vale a pena. E eu sempre voltava atrás. Então, essa Vet Agro tem 4 anos. Daí, ano passado, o Admir, né, Rec, ele tinha a empresa, a Wave Dog, em Curitiba, no Paraná. E nós conseguimos contato um do outro e fechamos uma parceria via online, né? A gente não se conhecia, a gente fez tudo online. E resolvemos, então, trazer a Wave Dog para Itapiranga, onde teria a fábrica, a distribuidora, a indústria, e eu iria colocar, então, a parte de veterinária junto, né? Então, chegamos, daí a parte de fábrica não deu certo aqui dentro do município, a gente acabou mudando um pouquinho os planos e fizemos essa parceria por 8 meses, né? Então, como ele não conseguiu vir para Itapiranga, ele trabalha numa rede de farmácias, nós entramos num acordo e eu comprei a parte dele no final do ano passado. Mas, assim, em virtude dele não conseguir me dar o suporte, porque a empresa que ele está hoje também estava precisando mais do apoio dele nas empresas, que ele faz muita viagem. Então, a partir do final do ano, eu assumi a Wave Dog sozinha. Então, esse foi um desafio grande, né? Que ele dá um suporte, mas então a Wave Dog surgiu assim numa parceria. Essa Wave Dog é tipo uma franquia, então? Nós queremos fazer franquia. Hoje eu estou conseguindo fazer rede, né? Você tem, então, em São João do Oeste, Itapiranga e também em Porã do Oeste. A Iporã tem agora, foi aberto dia 7 de fevereiro desse ano. É recente, é né? Bem recente. É um bebezinho ainda, tem que formar. O que significa ter um pet assim numa cidade? Tu acha que porque está aumentando o número de cachorros, que dá certo? Ou é o atendimento e a coragem de tu vir a Itapiranga? Tu disse que assim, o pessoal falava que não ia dar certo de novo. Qual foi essa coragem? Agora eu vou abrir em Itapiranga, vamos fazer essa parceria, vamos abrir numa sala grande, né? Bonito ali. Olha, é um ramo que eu gosto, né? Hoje o pessoal me questiona como tu dá conta. Na verdade, quando tu gosta do que tu faz, tu arruma tempo. Hoje tem que trabalhar com a agenda. Então, assim, não tem como desfocar disso. Por exemplo, eu tirei meu momento para estar aqui, mas estou aqui. Então, depois eu cuido das outras coisas. Eu sei que tem demanda, mas hoje eu tenho que fazer um cronograma. E uma coisa que eu aprendi em cursos que eu fiz é otimizar o tempo. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas desnecessárias. E quando tu anota, você acaba se policiando e você acaba dando conta. Daí a gente percebe o quanto a gente é capaz de otimizar o nosso tempo, né? Organizar também, né, a nossa agenda diária. Eu me lembro uma vez o Nirton ali do Cicobi, ele me disse assim, eu já escrevo, então o que eu tenho que fazer hoje? Se tem alguma coisa que passou que eu não consegui fazer hoje, eu já escrevo que amanhã eu tenho que fazer essa por primeiro, né? Mas como isso é difícil para as pessoas se organizarem, porque em primeiro lugar, né, muitos ficam no celular, Facebook, Instagram, olhando as coisas, e o essencial fica de lado. Sim. E para o empreendedor, empreendedora que quer crescer, ela realmente precisa ter tudo muito um fluxograma organizado. E como você faz a gestão dos teus negócios? Que hoje já são 3. Como tu faz essa gestão? Você tem pessoas chaves em cada uma dessas unidades? Sim, hoje eu tenho uma empresa contratada que me ajuda na parte do financeiro, né? Então, ele me ajuda a me frear, às vezes, em algumas coisas, né? Que também precisa. Então, Itapiranga eu tenho um gerente, São João e Iporã. Eu tenho pessoal que as coisas básicas eles não precisam passar para mim, porque eles conseguem resolver, eles resolvem. Então, hoje eu estou mais focada em parte de clínica e compras. Então, também é uma demanda grande, porque compras nas 3 lojas, organizar. Então, isso é uma outra coisa que eu estou trabalhando para delegar, para eu conseguir suprir de outras formas, né?
Às vezes há falhas de comunicação, isso acontece, nada é perfeito, tá? Então cada dia é um desafio novo. Pessoas, às vezes é complicado, né? Porque cada um tem um perfil. Então, no momento que eu entendi o perfil de cada uma, que foi vários cursos que eu fiz, que eu sempre me questionava, como que o pessoal do RH consegue compreender em uma frase quem você é? Mas isso eu trabalhei para conseguir entender, porque não é fácil. Então, hoje as minhas empresas, eu não quero elas para mim. Então, esse é um foco assim de ajudar as outras pessoas, dar oportunidade para outras pessoas. Então, assim, meu foco às vezes não é nem tanto clínica, é expandir meu negócio para dar oportunidade e para as outras pessoas se espelhar e também ter vontade. Então, assim, às vezes não é pelo dinheiro, é de ajudar as outras pessoas. E assim, para você ter este equilíbrio, como você te preparou para lidar com isso? Porque as tuas empresas, se a gente vai olhar hoje num cronologia assim, de tempo, são empresas novas ainda, né? São empresas recentes. Como é que tu conseguiu te preparar para ter esse equilíbrio e ter esse pensamento? Porque a grande maioria pensa diferente, né? Empresa é minha, eu que mando, eu compro, eu vendo, eu faço faxina, eu limpo, eu faço tudo. Neste período de tempo, porque são empresas de 4, 5 anos, né? Então, tem que ter feito realmente muito curso e muito equilíbrio para isso acontecer. Na verdade, no começo, sim, eu tenho muito problema de confiar nas pessoas, né? Então, isso é uma característica, né, daqui de toda a nossa região, assim, da nossa cultura, bem característico. Meu maior desafio foi confiar e delegar, né? Porque para mim era muito mais fácil falar, deixa que eu faço. Era bem assim. Então, por isso que eu não crescia. Por isso eu demorei 4 anos para eu abrir mais uma. Porque eu não confiava em ninguém. Não é que eu confio 100%. Não, eu tenho minhas restrições, os meus medos também, né? Sempre tem que ter também. Mas eu me confrontei comigo mesma. Então, em vários cursos que eu fiz, tudo que eu tinha medo, eu ia fazer. Eu tinha medo de altura e de água. Então, tem 2 desafios que eu fiz ano passado. Que um era que eu precisava ir vendada, confiar numa equipe e me jogar do alto vendada. Então, eu entrei em pânico, mas eu entrei na fila e falei, eu vou ir. Fui. Então, essa foi uma virada de chave assim, muito grande. Você se desafiar, não esperar alguém fazer por você. Então, e na verdade era cair bem, não era de um altão, né? Não, era alto, sim. Era alto. Tu precisava subir uma escada, era alto. Eu acho assim essas atividades muito boas para a gente se destravar. Porque são coisas que às vezes a gente tem lá dentro, né? E a gente não sabe de onde vem isso, mas isso nos dá um medo. E também, como você diz, não conseguia crescer. Porque tu estava cheia de crenças e de entraves que fazia com que você, em vez de seguir em frente, tu ia um pouquinho e parava. Ou voltava. Isso é muito característico de nós mulheres também. Né? O medo de ser julgada, principalmente. Porque tu já veio, né? Se tu vai lá, tu já veio de algumas crenças lá. Isso não vai dar certo, tu não pode fazer isso aqui não vai dar certo, e tu sempre foi em frente. Então, como é difícil a gente também fazer que nem aquela historinha do sapo, né? Subindo. Tinha um monte de sapo ali, vou contar essa historinha aqui, né? Um monte de sapo. E aí eles fizeram uma competição e tinha que subir o mais alto possível, né? E aí foram os sapos, e os outros gritando, vai, tu vai cair, tu não vai conseguir, vai que tu não consegue, mas cuida aquele, foram falando, e um ia indo. E de repente aquele um chegou lá no final, né? Aí quando ele voltou, tá, mas como tu conseguiu? Mas ele não dava bola para as pessoas que falavam, né? Outro cara disse assim, outro sapo disse, olha, ele é surdo. Então, às vezes, a gente não precisa ouvir o que os outros dizem, né? A gente precisa seguir a nossa intuição. E tu tem seguido essa intuição, tu tá
Hoje, com 3 empresas, né, é um grande sucesso, né, Adri? Mas não é fácil, não é fácil, assim, tem dias que dá vontade de desistir, não é tudo 1000 maravilhas. Mas O que te dá vontade de desistir? Por que tu acha que dá vontade de desistir? Muita cobrança, muita... Às vezes a demanda é alta, e daí eu me cobro muito para dar conta. Eu acho que nós mulheres temos muito isso, né? De a gente se cobrar muito. A gente achar que a gente não é capaz de resolver as coisas. Uma coisa que eu mudei muito é de colocar uma noite no meio. Quando, hoje o dia não estava bom. Tá bom. O que eu aprendi com isso hoje? Então amanhã eu resolvo, que eu não consigo. Às vezes as coisas se resolvem sozinhas. E também, né, você passa a perceber de que esse momento de descanso, esse momento de reconexão contigo no sono, ele precisa ser feito para que você no outro dia tomou uma decisão completamente diferente do que tu teria tomado naquele momento. Isso, no calor do momento, né? Isso só se aprende também no dia a dia, mas também se aprende muito em curso, né? De a gente dar um passo para trás e olhar um pouco. O que o pessoal às vezes fala, mas tu investiu muito em cursos. Mas hoje, para você estar em movimento, precisa disso. É um investimento, não é um gasto. O autoconhecimento, ele traz uma bagagem para a gente que, para mim, não tem preço. Por exemplo, quando você sabe qual é a tua dificuldade, quando tu sabe qual é o meu potencial e eu tenho que resolver alguma coisa, eu vou lá na minha dificuldade, não, isso aqui, se eu tenho que resolver, eu vou resolver isso aqui, como você fez. Você tem medo de altura, eu vou resolver esse meu medo de altura, né? Então, assim existe, e sempre a gente vai ter problemas, todo dia, né? Mas eu queria falar contigo que tu contasse um pouquinho mais sobre a política, porque eu acho assim, eu gosto da política, todo mundo sabe que eu gosto de política, e eu gosto muito, e sempre digo, a política, ela está enraigada em tudo, eu faço política toda hora, com os meus filhos, com meu esposo, com o meu trabalho aqui na SATV, a gente negocia, faz alguns acordos, mas me colocar à disposição como tu se colocou, eu ainda não fiz. Ainda tenho medo. Então, queria ver de você, qual foi a tua decisão de você se colocar como candidata a vereadora? Qual foi a tua sensação? Uma cidade de Itapiranga. O primeiro convite, assim, foi muito estranho, porque é uma coisa que eu nunca tinha me imaginado, né? Mas eu pensei, bem, eu só tenho para aprender. Que daí o pessoal falava, Adri, tu vai passar vergonha, não vai fazer um número de chinelo. Eu fiz um pouquinho mais. Mas eu hoje não vejo o número o problema. As pessoas que confiaram em mim, indiferente de quantos votos eu recebi. Mas o que você aprende na caminhada, pedindo voto, dando tapa, a cara tapa, escutando vários não, mas tu também escuta muitos problemas que quando você não está ali na frente, você não sabe. Então existem, tem os dois lados da política. Tem o lado bom? Tem. Mas você tem que absorver a maioria das coisas também. Então, o lado ruim você tem que aceitar, não tem o que mudar, porque cada pessoa tem um jeito. Então, tem que saber lidar com essas pessoas. Eu aprendi a fazer política sem confrontar ninguém. Eu escuto todo mundo. Se a pessoa quer me escutar, eu vou entender se ela vai escutar ou não. Mas se ela não quer escutar, eu prefiro não falar. Mas a política me traz uma coisa boa, no sentido de ajudar as pessoas. Porque, que nem você colocou, a política está em casa, está na família, está na empresa, está com os amigos. Então, assim, mas você tem que tirar a parte boa da política e trazer as coisas boas da política. Indiferente partido, indiferente onde você está.
Porque também cada partido tem a sua ideologia e a gente se ajusta também aquilo que a gente acredita dentro daquele partido. Porém, a vida em comunidade nem sempre é de acordo com a ideologia política. Então, como tu diz, a gente tem que ir se adaptando, se organizando também para fazer o bem para a comunidade. Mas qual foi a tua sensação assim? Porque, não sei, como tu diz, né? Eu não fiz muitos votos. A sensação na hora de tu ver a quantidade de votos, não fica meio estranho assim? Ah, só isso? Ou... Na primeira vez que eu fui, eu não tinha nenhum parâmetro, né? Então, assim, eu fui para entender o que era política. Na segunda, eu já tive a oportunidade, também faço parte do diretório do partido, né? Na época eu era vice-presidente, hoje eu sou secretária do partido. Eu tive a oportunidade de escrever o plano de governo. Então, eu fiz vários contatos, articulei o que entendi a necessidade da população, vamos dizer, a educação, qual era a necessidade de educação, qual era a necessidade de saneamento básico. Então, vários grupos a gente criou para conseguir escrever um plano de governo. Então, isso me trouxe muito conhecimento. Então, às vezes, essa oportunidade, tu faz trabalho voluntário, mas você aprende. Então, isso me fortificou bastante. Então, por isso que eu gosto de política. Não é pelo partido, não é pela forma que o município, o estado ou o país trabalha, não. É para trazer coisas para melhorar o nosso município. E com isso, melhorando o pequeno, vai melhorar o grande. Eu sempre também acredito muito nisso, né? Mas o problema, às vezes, a visão da pessoa é tão pequena que ela foca só aqui. Então, é necessário essa evolução, é necessário ter essas articulações, essa conversa, para a gente trazer política boa para nós também, né? Oportunidades tem, mas a gente precisa entendê-las e administrar ela da melhor forma, né? E assim, você se colocou por 2 vezes de candidata a vereadora. Foi por Itapiranga. Sim. Então, eu admiro muito isso porque eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem, né? Eu acho assim que, como você diz, né? Eu fui a primeira vez para aprender. Eu acho que a gente tem que se colocar à disposição para justamente aprender e entender. Porque é muito fácil eu estar lá fora, onde quando eu nunca participo e eu nunca vou em nada, eu só critico. Porque a politicagem, às vezes, ela prejudica muito mais do que qualquer outra ação que as pessoas fazem. E aí você hoje também está na coordenação, né, de alguma assessora, a gente chama, né? Assessora. Você está de assessora de uma deputada. Eu tive a oportunidade, né, de ter o convite da deputada Luciane Carbinati, que também é bem ligada aqui ao município. Ela responde bastante questões de educação, política da mulher. Até na quinta-feira ela fez um evento em Florianópolis, onde que ela reuniu 56 homens que precisavam falar de mulheres, né? Então ela fez um evento muito bonito para falar sobre feminicídio, respeito com a mulher. Assim, foi um evento que juntou mais de 1000 mulheres. Então, assim, foi 3 ônibus aqui, foram 3 ônibus de São Miguel cheios para lá. Eu fiz convites aqui no município, mas foi tudo muito em cima da hora, né? Porque faz alguns meses que eu assumi só, né? Mas assim, isso foi agora 5 de março, que foi esse evento. Então, é uma deputada, assim, que tem um respeito muito grande por mim também, né? Eu tenho um respeito muito grande por ela, né? Falei errado. No sentido pelo que ela defende, né? Então, ela defende tanto mulheres, ela defende a educação, parte de assistência social. Ela sempre está muito presente aqui no município também. E ela também já tem vários mandatos, né, dentro de deputada estadual. A gente sabe a presença dela é muito forte aqui na região, até porque ela foi professora, né? Sim. Eu conheço um pouquinho da vida dela porque eu já conheci muito o trabalho da Luciane aqui na região, trouxe muitos
muitos valores também para toda a região aqui. Sim. Mas qual é esse trabalho de assessora? Primeiro explicando, né, da onde que surgiu isso, né? Então, eu tinha sempre a Sandra, que ela era assessora direta da Luciane, que ela morava em São Miguel do Oeste. Então, ela sempre foi uma pessoa que me incentivou muito para eu conhecer. Ela vinha para Itapiranga fazer campanha, ela entregou santinhos meus, então eu ajudava ela. E a gente tinha uma amizade muito grande de 8 anos. E ela acabou, em dezembro, ficando doente, ela acabou falecendo, né? Então, aceitei mais essa parte da assessoria, porque eu quero continuar esse trabalho bonito que a Sandra fez também, que ela deixou um legado muito bonito aqui na região. Hoje, o que o assessor faz? Ele entra nos municípios, conversa com as lideranças, ele entende o que o município precisa e entrega as demandas, né? Para a deputada e os assessores mais perto dela, né? Então, esse meio campo que a gente está fazendo. Então, agora, no último mês, ela teve agenda, ela esteve presente aqui no município e provavelmente a gente vai também continuando essas agendas mais para frente, né? Então, falando de política e de empresa, agora a pergunta eu gostaria muito de saber, porque sempre em cidades pequenas, a política ela é muito partidária. E as pessoas olham muito essa questão política para o teu negócio. Você acha que interfere, você hoje estando como assessora de deputada estadual do PT, interfere nos teus negócios? Assim, não vem mais cliente, ou esse não vai aqui, ou não vai ali. Tu acha que isso tem um problema com relação a isso? Momentaneamente tem. O pessoal tem muita restrição a isso, principalmente aqui na região tem. Mas eu sempre prezo o quê? Qualidade de trabalho. Então, eu tenho equipes que fazem, indiferente onde eu vou estar, a minha equipe vai estar fazendo trabalho. Acho que o importante é o pessoal entender que o que a gente entrega, não a pessoa que a gente é. Porque a gente precisa fazer o que gosta. Vamos dizer, eu gosto da minha área de veterinária, mas eu também gosto da política. Então, assim, se eu consigo conciliar, acho que uma coisa não pode ter a ver com a outra, não pode interferir. Então, é muito de pessoas que têm mentalidade muito pequena, diferente do partido, porque todos os partidos têm os seus pontos positivos e os seus negativos. E a gente tem que juntar a qualidade dos dois e fazer as coisas andarem. Por exemplo, vereadores, né? Os vereadores aqui em Itapiranga têm 11, mas não são os 11 do mesmo partido. Então, se os 11, eles têm que entrar num acordo para melhorar o município. Acho que essa é a função também dos nossos senadores, dos deputados, presidente, e indiferente o partido, eles têm que ter uma união. E lá, nas negociações, sempre tem. Então, não tem como um trabalhar sozinho. Vamos falar um pouco das empresas nesse sentido, é a mesma coisa. Eu posso empreender, eu abri as empresas, mas se eu não tiver os meus funcionários trabalhando e alinhados, que cada um tem um perfil diferente. É a mesma coisa que cada partido, né? Todo mundo tem um partido. Mas no final, no bem comum, é para uma coisa só, né? E eu acho que isso também tem mudado muito nos últimos anos, né? Como nós já estamos numa evolução maior até de entendimentos, as redes sociais estão trazendo tantas informações, né? Com relação a todas as questões de partido, as questões de desenvolvimento, as questões de empresa. Acho que as pessoas também já estão com um outro olhar, porque eu não vou deixar de levar o meu cachorro, eu vou lá na veterinária na Adri, só porque ela agora é assessora, se toda vez fui bem atendido, meu cachorro foi bem tratado. Então, eu acho que as pessoas já estão com esse olhar, né? Com essa nova forma de olhar. E a política, ela é importante. E nós precisamos, como mulheres, estar na política. Eu sempre defendo isso. Mas daí, quando é para ir, eu tenho medo. É o próximo desafio. Quando eu é para ir, eu tenho um pouco de receio. Será que eu vou? Será que eu não vou?
porque também é um medo eu sempre compromisso, tenho. né? Isso é um É um compromisso. Porque agora você assumiu um compromisso. Quantos municípios você é responsável? 7. Então, tu já está em 3, né? É. Com as tuas lojas. Daqui a pouco tu vai estar em 7 nas tuas lojas, daí tu já aproveita e faz o útil ao agradável e está tudo resolvido. Sim. Mas isso também tem uma questão legal, né? Quantas pessoas você vai conhecer nesses 7 municípios? Nossa! A política me trouxe coisas muito boas, que foram os contatos, porque hoje sem contato você não é nada. E não só política, dentro da empresa. Por exemplo, a loja que eu aluguei em Porã do Oeste, na conversa, ela também era vereadora em Porã. Então, assim, tudo liga, né? Mas hoje a visão das pessoas, acho que antigamente era um pouco mais forte essa briga, essa rivalidade política. Hoje o pessoal está mais flexível, porque a gente precisa chegar num bem comum. Tem que ter algumas diferenças para a gente ter argumentos, a gente melhorar o trabalho. Mas, assim, a gente precisa ter uma sequência, porque não precisa ser extremista demais. Você tem que ter um posicionamento, não fica em cima do muro, eu sou da direita, meio da direita e meio da esquerda, não. Tu tem que ter um posicionamento, mas tu não precisa ser extremista. Eu respeito a tua ideia, mas eu tenho essa ideia. Então, assim, não... E dentro da empresa também é assim. Eu decidi comprar a parte do Admir, eu sei que eu vou ter desafios muito grandes pela frente, né? Sozinha é muito mais difícil, mas nada é impossível. Então, isso é tanto dentro da empresa quanto na política. Nem tu falou, a política está em tudo. Está em tudo, e a gente precisa conviver com ela da melhor forma possível e tirar o melhor que a gente consegue tirar. Mas eu admiro muito isso, Mas tem muita... hoje as redes sociais, elas trazem muita informação, assim, elas jogam uma frase, mas essa frase às vezes não é o que a pessoa quis dizer, é só uma parte. Então, assim, é muito da interpretação de cada um. Eu acho que isso é em tudo, né? Em todos os lugares tem várias interpretações. Às vezes a pessoa está ali, nós duas estamos conversando alguma coisa, a pessoa entendeu um pouquinho daquilo que nós falamos e já falamos um monte de coisa. Não, eu acho que a informação, ela precisa também, a gente também tem que ir a fundo para ver o que é verdade, o que é mentira, o que funciona, o que não funciona. Isso é dentro da empresa a mesma coisa, vai existir política e politicagem lá dentro da nossa empresa. Um funcionário vai falar uma coisa, o outro vai entender outra. Então, às vezes, a comunicação, ela só é eficiente a partir do momento que o outro entendeu o que eu quis dizer. Óbvio, às vezes é só meu, né? Nós falamos, às vezes, assim, né? O óbvio tem que ser dito. Porque nem todo mundo vai entender que o óbvio é óbvio, né? Então, essa questão da política, eu acho ela muito interessante a gente sempre conversar, porque nós mulheres, a gente sempre reclama e fala das coisas, mas a gente também não se posiciona muitas vezes. E é muito admirável, Adri, tu ter posicionado dessa forma. Eu acho isso super admirável, porque as mulheres precisam se espelhar em você. Porque quanta coisa você lutou para chegar até onde você chegou. Às vezes a gente para aqui para pensar, conversar nessa 1 horinha que a gente fica conversando. A pessoa sai daqui, ela disse, olha, eu nunca tinha pensado que eu tinha feito tanta coisa. Mas na época da campanha, tinha muita gente que falava assim, Adri, confia mais em você. Só tu que não está vendo tudo que tu já fez. E é verdade? É verdade. E daí, se tu vai olhar hoje, olha, tu tá com 3 empresas, tu assumiu a assessoria, que eu acho que é super... Tem gente que só faz assessoria, que não tem outra coisa, né? A gente sabe que tem outros assessores que só são assessores. Então, imagina, isso é uma força enorme que tem dentro de você. Tu já pensou para isso? Muito admirável. Mas, assim, voltando às tuas empresas, qual é o serviço que vocês oferecem dentro dos teus pets? Hoje eu reestruturei, né? Esse ano eu reestruturei depois que eu abri Porã. Qual é nosso foco? A Vetagro de São João do Oeste trabalha mais forte a parte de hotel. Então, a gente tem a loja completa, com farmácia,
atendimento veterinário, parte mais de consultas, vacinas, né? Banho e tosa. E daí lá a gente pega dos 3 municípios, a gente pega os animais e deixa lá no nosso hotel. Então lá tem um espaço ainda que eu vou ampliar um pouquinho mais, que daí eu tirei a parte de internação de São João e joguei para Iporã. Daí eu tenho uma sala a mais que eu quero fazer um gatilho para também ter um espaço para os gatos se os tutores foram viajar. Itapiranga, então, é loja e distribuidora. A gente também tem um site. Hoje o site não está funcionando, mas a gente quer fazer ele também rodar. Eu preciso de um profissional que cuide disso. Como nós reestruturamos o sistema, a gente está com um pouquinho de dificuldade ainda para deixar tudo em dia. Mas mais um mês vai estar equilibrado também. Daí temos um veterinário no horário comercial aqui em Itapiranga. Daí tem a parte de consultório, vacinas, consulta, farmácia, loja completa e o banho e tosa. E então, Iporã do Oeste, estamos finalizando, então fiz a compra agora dos equipamentos, então lá a gente tem também uma loja, banho e tosa, consultório, a parte de internação e cirurgias a gente também vai começar a fazer lá. Então agora só estamos aguardando vir os equipamentos. Então, Itapiranga, loja, consultório, foco de São João vai ser hotel e foco de Iporã vai ser clínica daí completa. E em cada uma dessas lojas tu tem um veterinário, além de você? São João daí eu que dou conta, né? Quando eu tenho estudantes ainda que às vezes alguma coisa eles conseguem me auxiliar. Iporã ela vai começar, então, mas assim a princípio, então Itapiranga tem o Ricardo e Iporã vai ter a Cristiane. Que é a veterinária. E daí em São João você que assume a parte de plantão, né, a gente foca sempre no número de São João, que é como eu moro lá, né? E daí os plantões eu faço daí também. E assim, essa questão de hotel, eu acho isso muito interessante, porque quando as pessoas viajam, ou eu já até usei, né, o teu hotel, eu não, o Slink, né, o cachorro. Porque é bem interessante, porque há muitos anos atrás, aqui em Itapiranga, não tinha hotel, acho que nem sei se tem em outro espaço. Tinha, mas eu acho que eles fecharam, o pessoal. Mas como é legal isso, porque a gente que ganha às vezes visita, né, e o cachorro às vezes fica também meio... Eu acho que para o cachorro, às vezes, quando é muitas pessoas, ele fica meio... estressado. Ansioso, estressado, né? Então, vai no hotel, você então pega aqui em Itapiranga e leva para São João e traz ele de volta. Exato, a gente faz toda essa parte de leva e traz, né? Cada loja tem um carro, então já facilita, né? Eu às vezes não dou conta, então organizo entre os funcionários. E daí ele fica em São João, e daí no horário que vocês decidirem a gente leva. Às vezes, finais de semana, a gente sempre tem também outras demandas, às vezes a gente conversa para levar então segunda, que daí a gente dá banho e entrega ele com banho, né? Nossa, é um belo trabalho, né? Assim, hoje eu tenho só uma área interna, né, que é uma sala comercial grande, que daí eu fiz um espaço. Então hoje o pessoal está pedindo bastante uma área externa para os cachorros, mas por enquanto eu vou dar uma segurada nos meus investimentos. Isso, e assim, ó, para o futuro, tu tem alguma ideia se tu vai fazer uma ampliação de lojas em outros municípios ou tu não tem ainda isso muito bem claro, organizado na tua cabeça? Na minha cabeça tem. Eu, na verdade, sou muito de... Final de ano, por exemplo, eu fui fazer uma viagem e eu sempre foco em olhar possibilidades, né? Eu sempre... Por exemplo, fui para Florianópolis, então estava fui eu e meu menino, né? Tenho meu menino de 6 anos, nós estava jantando e começou a chover forte e parou um casal com os cachorrinhos que eles estavam caminhando. E nessa conversa, eles eram donos de um hotel, né? Mas eles só têm hotel, então a gente já trocou umas figurinhas também, né? Então, assim, em todos os lugares que eu vou sempre surgem possibilidades, né? Mas daí agora, de momento, esse ano, a princípio, não.
Mas a partir do ano que vem, provavelmente que sim. É, mas eu estou vendo ainda onde. Cada ano num lugar, né? Como isso é bacana também quando a gente é gestora, né? Que a gente consegue olhar as coisas um pouco mais de fora, quando a gente tem equipes bem organizadas nos espaços, né? E isso a gente vê muito claro nessas tuas empresas, que hoje você consegue delegar, mas nunca foi tão fácil, não é tão fácil, né? Ainda não delegar, mas é necessário. Eu acho que esse aprendizado as pessoas podem levar para a vida, de que sim, é necessário confiar, né? Deixar cada um tem suas metas, seus deveres, suas obrigações, né? Sim. Para as coisas funcionar. Senão, quando vê, tu também fica presa num negócio e não consegue evoluir, né? Eu estava muito assim, eu vou poupar. Às vezes vale a pena tu investir no funcionário, tu não ter agora teu giro, né? Mas você trabalhar ele para ele tomar conta depois, né? O que eu acho muito bacana que você colocou aí na tua empresa é você ter os departamentos um pouco mais definidos, né? Que agora você explicou, né? Itapiranga é assim, Porã assim, São João dessa forma. Ter isso muito claro, até porque o próprio funcionário e os próprios clientes entenderem essa clareza. E isso dá mais credibilidade também para a empresa. É fácil falar agora, mas não foi fácil pensar. Não foi fácil botar em prática. Mas eu sempre digo assim, tudo que é fácil não tem graça, né? Foram alguns finais de semana que eu estava pensando, meu Deus, como que eu posso fazer melhor? Mas tu tem uma equipe muito boa aqui em Itapiranga. Eu acho que o teu veterinário ali, o teu gerente, Ricardo, é um cara extraordinário. Assim, no atendimento, no acolhimento, no zelo também pelos animais, a gente percebe as próprias meninas ali que dão banho. A Carla e a Bruna. Nossa, a Carla é incrível naquela delicadeza, né? Então isso também faz a diferença, né? Porque quando a gente tem um animal assim que a gente gosta, e a gente vê ele sendo bem tratado, a gente também gosta de levar. Agora, quando ele vem com algum corte, alguma coisa, tu sabe que a coisa não foi tão delicada. Mas às vezes acontece, né? A gente também não está livre de algum acidente, né? Então isso eu sempre tento deixar claro, né? Porque acidentes acontecem. Não dá para dizer que não. E aí nós já estamos indo para o final aí da nossa conversa, que foi muito produtiva, não te conhecia muito bem. Fiquei muito lisonjeada de conhecer esse teu lado mais da política, porque é uma coisa que eu gosto também, mas também de ver quanto crescimento, Adri, tu teve em tão pouco tempo. A evolução maior acho que foi 2025. Assim, que eu coloquei de meta o que eu queria para mim. Antes sempre estava tudo muito bom, sabe? Levando. Então, no momento que eu me confrontei comigo mesma, coloquei prioridades, as coisas fluíram. Muito bem. E eu gostaria que você deixasse aí para as pessoas aonde que estão as tuas lojas, né? Se souber o endereço, o decor, e também você tem redes sociais, né? Que eu acho legal, as pessoas gostam muito de olhar. Pode ficar com aquela câmera lá toda para você. Tá, obrigada. Então, agradeço também a oportunidade, em primeiro lugar, fiquei muito feliz. Às vezes a gente vai falando sobre a gente e a gente percebe quanto que a gente evoluiu. Quando a gente não para e não avalia, a gente não percebe. Verdade. Né? Então, nós temos a Wave Dog aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai. Lá, então, a gente trabalha com veterinário, tem 2 profissionais no banho e tosa. E é perto da Luana Presentes. Então, às vezes fica mais fácil de localizar na antiga loja da Bregomar Vícolas. Então, estão convidados a vir conhecer e os meus colaboradores estão também aptos a atender vocês da melhor forma, né? Em São João do Oeste, então, nós temos a Vet Agro. A Vet Agro é, então, na Rua do Comércio. É ao lado do Lúcio Brat, é um despachante, né, que é mais localizado bem no centro da cidade.
Então, lá que a gente tem a parte do hotel. A gente também, aproveitando falar, eu tenho uma flexibilidade para os clientes que querem conhecer a loja, o ambiente, querem trazer o cachorrinho, querem olhar como que é o banho e tosa, eu tenho essa flexibilidade do pessoal também vir conhecer, tá? Em Iporã do Oeste, então fica na Avenida Gustavo Fetter, que é pertinho da Marielle Imóveis, assim, bem localizada, aqui na entrada da cidade de Iporã do Oeste. Então, lanço o convite, quem quiser então vir conhecer, estamos, ou conversar, trocar uma ideia, estou também disponível para nós trocar mais algumas ideias também. E vocês também têm Instagram? Tem o Instagram, então é o wavedog.br e a Vetagro São João. Lá tem todas as informações para vocês Exato. poderem saber de novidades, né? De como As funciona, promoções, que todo mundo ama a promoção, Exato. né? Então, Adri, muito obrigada por vir aqui compartilhar a tua história conosco nesse programa que é um grande desafio também para mim, né? Estar fazendo isso e trazendo as mulheres, conversando um pouco mais profundamente sobre a vida de cada uma de vocês. É muito inspirador ouvir você, a tua evolução, conhecer um pouco mais você. E a você que nos acompanhou, pode nos acompanhar nos canais do YouTube, do Facebook, SA TV, Mulheres em Movimento. Esse programa ele é direcionado para você que quer evoluir, que quer crescer, que quer empreender. Até o próximo episódio.